queria saber o seu nome. Sérgio Santana. Quando você nasceu, Sérgio? 10/08/79. Onde você mora? Em Jurerê. A profissão? Militar. Militar. Você poderia fazer um breve resumo do teu problema? Eu fiz cirurgia de hernia inguinal bilateral e umbilical em junho de 2016, já faz 2015, faz tanto tempo, 2015. E reinterviram em agosto de 2016, do ano passado. E desde a primeira cirurgia, eu estou com dor crônica na região inguinal e que irradiou para o testículo também. Sim. Daí você, no caso, procurou ajuda? Não, aí como eu sou militar da aeronáutica, então eu fiz as 2 cirurgias no Rio Grande do Sul, no Hospital da Base lá em Canoas, e tratei com a médica da dor e com o médico que me operou até começo desse ano. Sim. E aí foi quando a médica da dor, ela já tinha indicado para fazer acupuntura, mas aí estava com aquele procedimento da aeronáutica que tem que ir lá uma vez por mês e voltar, então aí ficou aquele impasse. E aí a partir de fevereiro aqui eu comecei a fazer acupuntura aqui e tratar só com a médica da dor, não mais com o cirurgião. E aí agora em agosto, em julho, final de julho, aí ela me passou só para acupuntura aqui. Então eu estou fazendo o tratamento só aqui no HU agora. Então o tempo total teu de tratamento com acupuntura e o outro tratamento biomédico está em quanto tempo, mais ou menos? O tratamento de dor crônica comecei em novembro de 2015, da dor crônica, e aqui no HU foi em fevereiro desse ano. Então o teu tratamento anterior, ele era através de medicamentos para intervir na dor ou na fisioterapia? Basicamente medicamentos mesmo. E então, o tempo de tratamento alternativo com a acupuntura mais ou menos 1 ano, então. 8 meses mais ou menos. Pode explicar um pouquinho pra gente como que ocorre esse tratamento da acupuntura? Como é que é, quando tu chega no ambulatório? Eu estou tratando com a doutora Rina desde o início e com o doutor Ari. Aí ela que fica ali mais cuidando do meu caso mesmo. E chegando ali, ela faz um histórico do que aconteceu durante a semana para saber se eu tive dor, de que jeito que foi, como que foi, aonde foi. Ela primeiro faz um histórico ali e diante do que eu relato para ela ali, ela vai buscando alguns pontos ali, aí faz também o histórico dela ali para ver o que ela fez na semana passada, na retrasada. E aí diante disso ela faz a opção ali por que tipo aí a parte técnica eu não conheço, mas que tipo de procedimento ela vai usar no dia. Às vezes ela usa alguns procedimentos nas costas, às vezes algumas mais na região realmente aqui mais próxima. E por que você escolheu esse tipo de tratamento alternativo? Foi indicação da própria médica da dor, ela é anestesista, né? Porque com medicamento praticamente só me fazia efeito assim que eu tomava uma dose um pouco maior ou quando eu trocava o medicamento. Passava ali 2, 3 semanas tomando a mesma dose, mesmo medicamento, mesma coisa que eu não estivesse tomando nada. E antes, se não tivesse a indicação dessa médica, você estaria aqui hoje? Ou você não conhecia o procedimento da acupuntura? Tipo assim, só realmente por pessoal falando mesmo. Minha mãe, por exemplo, fazia e eu acho que ainda faz acupuntura ainda. Acho que faz algumas sessões, mas é bem menos do que fazia também. Então, assim, mas realmente se ela não indicasse, se ela falasse assim, ó, pode te ajudar, se ela desse a opção, ó, faz acupuntura. Mas ela disse, não, ela falou, vai te ajudar de certeza. Pode fazer, só que é um processo que demora, não é de uma hora para outra. A minha região é muito sensível, então, tipo assim, tu vai ter que dessensibilizar essa região durante um bom tempo, vai ter que ter paciência. Então, tanto que claro que a acupuntura praticamente é 8 meses, mas
Estou nesse processo aí há 2 anos e pouco já. E como é que você se sentiu na tua primeira consulta, teu primeiro contato com a acupuntura? Aqui, acho que são 2 partes diferentes. Aqui no HU, com a doutora Ari e com a doutora Rina ali, foi algo assim que eu achei assim, foi muito acima do que não do que eu esperava, mas realmente assim eu fiquei abismado assim com o tipo de atenção ali, de tratamento deles ali. Foi muito acima do que eu esperava assim mesmo. E na parte assim já de fazer a acupuntura, como eu estava com a região muito, mas muito sensibilizada, eu achei assim nas 3, 4 primeiras assim, eu não sabia se realmente eu ia conseguir chegar, mas eu estava focado no negócio, então teria que dar continuidade. Eu sempre lembrava do que a minha médica ela falou: vai, demora, tem paciência. Então, paciência é uma coisa que eu aprendi a ter assim nesses 2 anos, coisa que eu não tinha. Então, bem assim, demorou um pouco para cair a ficha assim, para realmente fazer algum efeito assim, mas bem bacana, bem tranquilo. E como é que está sendo as consultas assim agora? Desde o começo já foi uma vez por semana e eu saio daqui bem mais leve assim, a região ela ameniza já quase que momentaneamente alguns procedimentos que ela faz ali, que o que ela está fazendo agora tem alguns diferentes, então alguns pontos eu sinto na hora assim, já praticamente quase que instantâneo assim o efeito, e geralmente fica em torno de 48, não chega a 48 horas, mas 24 a 48, aí depende também do dia, depende do frio, depende de uma série de fatores, mas o efeito ele já é bem instantâneo, assim, bem em cima assim, já do momento que eu estou fazendo. Assim. E tem vários pontos positivos, como você nos trouxe nesse tratamento, mas tem alguma coisa que te deixa desconfortável ainda em relação à acupuntura, ou você acha que... Eu nunca, assim, em termos assim do procedimento, sei lá, acho que a agulha dá, tipo assim, eu nunca tive problema com agulhas, doador de sangue, tranquilo, mas tipo assim, como a agulha vai no local que realmente te incomoda, às vezes incomoda, né? Momentânea também, porque no ponto ali ele já, depois, em seguida ele para. Hoje eu estou muito acostumado, se tiver que me agulhar toda aí, tá tranquilo. Agora, se realmente, mas no início assim dá um pouco assim não de receio assim, mas incomoda. Aquele pontinho ali, tu fica sempre esperando aquele choquezinho, então tu fica naquela, agora vai ver, foi. Mas hoje mais ou menos isso, mas hoje muito tranquilo assim, bem... Sim. E você então percebeu que a tua dor aliviou consideravelmente em relação ao tratamento anterior, assim? Eu tô tendo assim muitos altos e baixos ainda. Tá tendo assim esse momentâneo, coisa de 24 horas, um pouquinho mais, me dá esse alívio, mas logo em seguida assim já começa a voltar a dor. Então, a melhora que eu estou tendo, assim, acho que foi de fevereiro até mais ou menos maio ou junho, assim, eu acho mais ou menos, que realmente demorou. Assim, ficou naquele, assim, aliviava logo que eu saía daqui e depois já voltava. Tinha a dor crônica no testículo, assim, meu Deus, era uma coisa que hoje estou num ponto assim que, porque era a região inguinal e a região testicular, então antes me doía muito mais a região testicular do que a região inguinal em si mesmo. E hoje, aí chegou num ponto que, tipo assim, subiu uma, desceu outra, ficou num ponto que ficou igual, e hoje eu estou com muito mais dores, inclusive eu passei final de semana todo arrebentado, assim, eu passei de cama, com bolsa quente direto, me doeu muito a região inguinal, e a testicular ela está um pouco mais estável, ela está me doendo, mas é uma dor assim, é mais um peso, né? Então tá mais tranquilo, assim, relativamente assim do que eu tava lá, tá bem diferente, tanto que até a doutora Rina fala que a minha pele ali, quando eu cheguei aqui, ela era totalmente ali dura,
tinha uma sensibilidade que ela não conseguia nem encostar aqui na região para fazer agulhamento. Eu fiquei um bom tempo sem fazer agulhamento nessa parte aqui. Ela buscou outros pontos do corpo, né, que parte técnica eu não conheço, mas que leva até ali, né, então ela procurou outros pontos porque aqui realmente não conseguia tocar. Hoje já consegue tocar. Dói um pouquinho, dói, mas é suportável e está levando. Volto lá no que a minha médica falou. Paciência, vai demorar para dessensibilizar a região, porque realmente eu fiquei quando eu fiz a cirurgia em junho de 2015 até o meu primeiro tratamento lá no Rio Grande do Sul com essa médica da dor pela aeronáutica, foram 6 meses que eu fiquei em casa direto, praticamente só com remédio, Paco, aqueles remédios de dor aí que não me faziam nada. Então, tipo assim, eu fiquei praticamente 6 meses sem tratamento, só com medicamento. Então, esses 6 meses, até a doutora Rina fala assim, e a minha médica falava, que esses 6 meses aí foi aonde me deu a piora, porque se tornou crônico. E aí foi onde eu estou esse tempo todo aí, vai demorar mais um pouco, mas estamos aí. Estamos seguindo. E você indicaria esse tratamento da acupuntura para as pessoas fazerem? Assim? Sim, eu acho que primeiro eu acho que vai da indicação, acho que até do médico mesmo, né? Porque muitas pessoas falam, assim, até me falavam, algumas me comentavam antes da minha médica falar, não, é acupuntura, vai te ajudar e tal. Algumas comentavam, mas inclusive até minha chefe comentou isso. Só que em que ponto tu pode chegar? Tu não tens do profissional, então tipo assim, tu fica, melhor, tu fica, vou no acupunturista, beleza, mas tem que ter um médico ali para poder, porque hoje em dia a acupuntura também a gente sabe que tem vários profissionais aí por fora, então tipo assim, a gente vai num, de repente está pegando todos os pontos errados, de repente piora, então eu acho que realmente tem que ser indicação de um profissional, realmente, e depois ter o acompanhamento dele também, porque não adianta só ir lá fazer acupuntura, só acupuntura, vai aliviar na hora e depois... Então aqui realmente assim eu estou, sinceramente assim, muito agradecido, porque realmente o tratamento que eles estão me dando assim é um acompanhamento muito acima do que eu esperava, assim, bem completo, na verdade, bem bacana. E qual foi a diferença mais marcante que tu notou entre o tratamento convencional da biomedicina e o tratamento da medicina alternativa? Total. Ele foi assim, no meu caso específico, não sei das outras pessoas, né, mas no meu caso específico, se colocar numa escala de 0 a 10, o tratamento biomedicinal, é isso? Esse tratamento, praticamente para mim, ficou no 0. Sinceramente, na parte de médica de remédios, que eu gastei com remédios, assim, de troca de remédio, e agora da acupuntura, hoje eu posso dizer assim que, sei lá, acho que eu estou no nível de 6 para 7, assim. Eu acho que nessa faixa, porque não cheguei lá ainda, não cheguei no topo da montanha ainda, mas o medicamentoso para mim foi, pelo menos para mim, sem efeito nenhum, assim, nada. Eu não tomo nenhum tipo de medicamento fora o que eu já tomo quando tenho dor, porque não vai me fazer efeito. De tanto que eu já fiz, de tanto que eu já tomei, inclusive dose mais alta que a médica receitou, e não adiantava. A acupuntura. E foi a primeira vez que você buscou um tipo de medicina alternativa? Foi. O tratamento tem algum vínculo de filosofia de vida para ti? Tipo, mudou algo alguma coisa da forma como tu vê a vida? Tipo, no caso, no começo tu falou que te dá mais paciência, né? Por exemplo. Sim, são vários pontos que eu acho assim que, de repente, alguns a gente acho que nem percebe, na verdade. Eu acho que é mais de repente, as pessoas que estão mais próximas, assim, de repente percebam mais do que a gente. Porque eu também faço tratamento psicológico e psiquiátrico também, né? Porque eu estou esse tempo todo e tal, então é uma indicação dessa própria médica também. Então, assim, e a minha psicóloga, por exemplo, ela vê vários pontos em mim que eu não me vejo, mas... e depois, assim, naquele momento, depois tu vai
puxando assim realmente, aí tu vê que alguns pontos realmente do teu dia a dia assim realmente eu acho que posso te dizer que tem influência, assim, tem pontos que realmente na acupuntura, por exemplo, eu acho que não só a paciência, mas eu acho que o próprio a paciência, eu acho que a paciência até eu acho que o principal, porque acho que a paciência acho que tem um monte de adjetivos ali próximo dela, então mas eu acho que sim, eu acho que influenciou bastante assim no meu dia a dia assim. Claro que tem alguns picos assim, né? Por exemplo, como eu tenho ansiedade, às vezes junto da ansiedade me dá um nervosismo gigante, então tipo assim, às vezes eu tento me reservar mais em casa mesmo porque também não tenho muito onde ir, porque quando dá a crise de dor, principalmente no testículo, não tenho o que fazer onde eu estou, então eu me reservo mais, então e até pelo nervosismo assim que eu já era um pouco explosivo, então tipo assim, se eu tiver em algum lugar que acontecer uma coisa, é capaz de eu sair realmente num tapa e não sei onde é que eu vou chegar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que não sei se a acupuntura influenciar em alguma coisa na minha vida, eu acho que hoje totalmente, né? Porque eu passo a semana toda dependendo e esperando voltar na próxima quarta-feira aqui para dar uma amenizada de novo na dor, assim, né? E você percebeu alguma diferença numa consulta médica do acupunturista para uma consulta médica de um médico convencional? Tipo, a forma que ele se relaciona contigo, essa empatia médico-paciente, tu percebeu alguma diferença? É até um pouco complicado de falar, mas é a realidade. Por exemplo, dentro da aeronáutica eu tive não dentro da aeronáutica, mas é mais de alguns médicos mesmo, porque na parte da minha médica da dor, que é da própria aeronáutica, ela, assim, ó, inclusive quando eu cheguei aqui com a doutora Rina, ela assim, ó, do mesmo nível, assim, podemos dizer assim, ó, é o mesmo tipo de tratamento, ela se envolve com aquilo que realmente tu vai fazer, né, que tu pode ter de melhor amanhã, se preocupa com o teu particular, te preocupa assim então, ao convencional, né, porque a médica da dor lá, ela não chegou, ela faz acupuntura também, mas lá ela não chegou a fazer até mesmo por causa da distância, então, tipo assim, eu ia para o Rio Grande do Sul, consultava e voltava no mesmo dia, então ela mesmo disse, não tem por que eu fazer acupuntura contigo aqui, porque tu não vai ter ganho nenhum, né, tu vai voltar para casa agora, vai ficar aguardando, vai ter viagem, então, mas a médica lá, que não fez acupuntura, ela em específico, assim, ó, tanto que eu fiquei esse 1 ano e pouco lá com ela, realmente porque, por mais que foi tratamento de medicamento, ela tentou várias alternativas, assim, trocar o medicamento, algumas melhoras, algumas ficou praticamente igual, mas ela também se fez de psicóloga, se fez assim, eu digo, se passou, né, porque realmente ela focava em tudo aquilo que eu fazia durante um mês, né, porque eu fazia era um mês, então, a médica aqui, o doutor Ari e a doutora Rina, e a médica lá, na minha opinião, assim, estão no mesmo patamar, no mesmo nível, assim, no mesmo tipo de profissionalismo, melhor dizendo, né? Mas alguns outros médicos eu tive bastante problema, muitos problemas, principalmente assim, por ter, a palavra certa não é essa, mas que está vindo agora, meio que desconfiança, na verdade, assim, achando que essa dor ela não existia, que essa dor aí era meio que psicológica somente. Então realmente assim eu tive bem complicado, na verdade, não foi nem pouco não, tanto que a parte psicológica assim ela me abateu bastante naquele momento. Acho que foi até um momento assim que me deixou mais para baixo ainda. Sim. Mas tirando assim alguns profissionais, aí é o melhor, a maioria, né? Tirando a maioria, somente essa médica da dor que realmente foi para mim assim muito bom, muito. Então, mas a tua experiência toda com médicos não convencionais, que teve a desconfiança, qual é a tua visão em relação ao preconceito, à aceitação da acupuntura, tanto de profissionais, que talvez você tenha consultado, ou de familiares que tenham falado, isso não vai adiantar, faz outra coisa, houve alguma coisa assim, similar?
Eu acho assim, o pessoal, como eu falei até, eu acho que eu não cheguei a aprofundar, mas tipo assim, o pessoal de fora que comenta, faz acupuntura, né? Tipo, quem geralmente indica é porque realmente fez e deu certo, algum efeito fez, né? Mas eu acho assim que a própria acupuntura, ela, como é que eu vou te dizer assim, eu acho que ela te deixa um pouco mais, eu acho que preparado até assim, eu acho que ela te dá um pouco mais de consistência para te dar andamento assim no próprio tratamento. Então, referente assim às outras pessoas, eu acho que é um pouco complicado assim de falar, porque comigo, por exemplo, quem falou para mim que fez a acupuntura deu certo, então, mas eu já estava fazendo, então, e até comentei, no começo realmente 3, 4 sessões eu achei assim um pouco complicado, mas depois o negócio foi evoluindo, então, e essa minha chefe que é da aeronáutica aqui, ela sempre falou, depois que eu fiz assim, durante o tempo, ela falou pra mim assim, fez como eu falei pra fazer, tal. Eu falei pra ela assim, não, o problema é que, tipo assim, não é só indicação, eu tinha que estar com um profissional ali, tal. Ela assim, não, eu sei, mas ela sempre indicou. Então, eu acho que vai muito de quem fez e deu certo. Eu acho que quem indicar assim, falar alguma coisa, eu acho que cada caso é um caso. E se me perguntar, eu vou ter que resumir, né, tudo que eu falei aqui agora, em coisa de 1 minuto, provável, mas passar para a pessoa que, no meu caso, deu certo e que demora, não é uma hora, não vai ser na primeira sessão das agulhadas lá que vai sair de lá. E foi mais complicado ainda porque eu corria 3 vezes por semana, jogava futebol direto, e até pela profissão também, então, tipo assim, eu engordei, eu tinha 82 quilos, eu fui a 106. Eu fui a 106 quilos, hoje eu estou com 96, 95, 96, 97, aí fica naquele vai e volta. Mas para mim foi muito complicado, assim, de começo, então, tipo assim, realmente abateu tudo, na verdade, foi cabeça realmente, foi corpo, então no começo foi complicado. Como foi que tu chegou na acupuntura aqui do HU? Aqui? Foi numa indicação de uma médica da aeronáutica também. Tá. E eu fiz durante um período de 6 meses, como deu essa crise geral no Brasil, até a aeronáutica também, então tipo assim, eu não tinha mais passagem para ir lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e voltar. Então ficou um tempo ali meio perdido e aí me indicaram para o regional. Aí lá do regional eu fiquei tratando 6 meses também só com medicamento. E aí depois de lá, quando eu voltei para a médica de Canoas, aí foi onde ela, não, tu vai ter que achar um acupunturista lá, né? Aí eu falei para ela, não, nem, se a senhora está falando, nem que seja particular, eu sou obrigado a dar um jeito. Né? Porque até mesmo porque o medicamento ali eu gastava quase R$1.000 por mês. Isso quando não tomava um remédio e não dava certo, e de caixa perdida, na verdade. Então, aí foi onde foi uma médica da aeronáutica que trabalhava no hospital regional. Aí ela fez a solicitação, né, que eu precisava realmente de acupuntura, né, de acordo com o laudo lá da médica de lá, da dor. E aí me encaminharam aqui pro doutor Ari.